Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do Poa em Debate. A gente segue aqui com os programas focando os desafios na educação. E hoje a gente vai falar sobre o currículo das escolas, para a gente entender como esses currículos eles são elaborados seguindo a Base Nacional Comum Curricular e também entendendo as particularidades de cada escola, cada município, e também entendendo a importância da formação nos anos iniciais. E aí com os desafios também desse pós-pandemia, o que a gente pode fazer para melhorar o aprendizado dos estudantes. Para a gente poder então conversar sobre isso, a gente recebe no programa de hoje a professora Renata Sperrack, que é da Faculdade de Educação aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Professora, muito bem-vinda, muito obrigado por vir aqui à Câmara, ao Parlamento, onde as leis muitas vezes são feitas, né? E educação a gente sempre está tratando aqui, porque é a base, né? Bem-vinda, muito obrigado pela presença. Muito obrigada, eu agradeço pelo convite, vai ser ótimo conversar contigo nesse momento. Muito bom. Para a gente começar a nossa conversa entendendo desde o início, né? Todo o currículo ele existe com uma base, a própria BNCC, que ela existe para dar realmente essa base. Eu queria que a senhora pudesse nos explicar como que funciona isso aí. Existe uma parte, né, bem considerável que coloca uma padronização para as escolas, mas também tem que considerar as particularidades de cada localidade. Como é que funciona isso, professora? Eu acho que é legal a gente entender também, assim, antes de discutir sobre a BNCC em específico, né, o que é um currículo, né, das escolas. Talvez as pessoas não saibam exatamente, né, o que significa esse, que no campo da educação é um conceito, é um campo de estudo, inclusive, né, que é o currículo, né. O currículo escolar, né, ele é um recorte da cultura, né, ele é um recorte, um conjunto de conhecimentos, de habilidades, de saberes, que são selecionados dentre tudo que a humanidade já produziu nas suas diferentes culturas, né, para compor o que vai ser ensinado, né, às crianças dentro do ambiente escolar, nessa instituição, né. Então, o currículo ele sempre é seleção, ele sempre é um recorte, ele sempre envolve escolhas que são feitas, né, do que as gerações adultas consideram que é importante para as gerações mais jovens, né, aprenderem sobre o mundo em que elas estão inseridas. Então né? é natural que haja mudanças ao longo do tempo, então. Perfeito, exatamente. É natural que haja mudanças, é natural que esse currículo seja dinâmico, né, para atender às configurações e às demandas da sociedade que está em transformação sempre, né? Então tem um papel bem grande de quem são os adultos, de quem são as pessoas que fazem essas escolhas, né? Porque em certa medida vai ter esse recorte, essa seleção de conhecimentos, de habilidades, de saberes, de temáticas que são abordadas, né? Junto às crianças que estão nessas instituições, né? Então esse é um ponto, acho que é interessante da gente começar por aí, né? Entendendo que o currículo vai fazer sempre uma seleção, vai ser sempre um recorte, não cabe tudo dentro, né, da escolarização do tempo que se tem dentro das escolas. Mas também, por mais que esse currículo ele vá se transformando, vá mudando ao longo do tempo, né, tem que haver um certo consenso a respeito de algumas questões, né, que são importantes, pertinentes, né, da maioria ou de todas as crianças no Brasil, ou no Rio Grande do Sul, ou no município, né, esse conjunto, né, de conhecimentos que todas essas crianças têm o direito de ter acesso, né, têm o direito de aprender dentro da escola, né. E um pouco o que a BNCC, assim, pretende fazer é um pouco uniformizar, um pouco garantir, né, um conjunto pela nomenclatura da BNCC, né, de habilidades e de competências, que todas as crianças brasileiras precisam ter acesso, precisam ter direito, né, de acessar aquele conjunto de habilidades e de conhecimentos, né. Então a BNCC ela é um desses recortes. A gente pode fazer outros recortes, né, e acho que também é pertinente a gente pontuar que a BNCC ela não é o currículo, né? Ela é um documento que pretende induzir currículos, induzir que as redes municipais, que as redes estaduais
produzam os seus próprios currículos. Até porque tem que ter essa autonomia também da rede que conhece a localidade para formatar esse currículo local. Isso. Sim, porque o Brasil é um país muito grande, né? Então, um documento normativo que pretende dar conta das diferentes realidades, das diferentes regiões, né? Que são muito diversas, ele nunca vai dar conta disso, ele nunca vai conseguir chegar nessa especificidade regional, local, né? Então, as redes têm autonomia também para fazer algumas escolhas, né? A partir desse currículo dessa política curricular mais ampla que é a BNCC. Pois é, professora, e dentro desse desafio, né, de a gente poder implementar esse currículo considerando as realidades de cada escola, como você fala, a base, né, a BNCC, ela norteia, então, a elaboração desse currículo. E como a senhora falou, não cabe tudo num currículo. Como escolher, né, esses parâmetros, por exemplo, focar mais em matemática, mais em português. É importante dizer que pesquisas são feitas também com os alunos para saber o nível, também para onde fortalecer mais. Eu acho que a gente ainda está vendo uma dificuldade muito grande em matérias básicas, como português e matemática ainda, né? Então, fortalecer isso ainda é importante. Sim, tem alguns conhecimentos ou algumas habilidades dentro de áreas que a gente convencionou chamar de áreas de conhecimento e que, enfim, português e matemática, né, em geral, que em alguma medida servem de base ou ajudam que o sujeito possa desempenhar outras habilidades mais específicas de outras áreas do conhecimento. Se a gente for pensar, por exemplo, na leitura e na escrita, ler e escrever são habilidades bastante importantes, né, na sociedade grafocêntrica, né, que tem a escrita como articuladora de várias práticas, né, sociais, do mundo, da vida dos sujeitos, não só escolares, também escolares, mas não só escolares, né. Então, garantir que o sujeito, que a criança aprenda a ler e escrever, é, em certa medida, garantir que ela exerça o seu papel de cidadão, que ela possa atuar na sociedade de um modo diferente, né. Então, tem sim alguns conhecimentos que são bastante importantes, inclusive para poder aprender outros, né. A gente aprende muito, não só, mas também, né, lendo e escrevendo. A escola é organizada com base na leitura e na escrita, né? Então, esse é um conhecimento bastante fundamental, bastante importante, né? Tanto para o sujeito atuar na sociedade como cidadão, quanto para o sujeito, inclusive, avançar na sua escolarização, né? Para a criança poder avançar na escolarização. Então, a gente tem um desafio bem grande. As avaliações de larga escala, elas não são perfeitas, elas têm os seus problemas, mas elas têm nos mostrado, especialmente em relação à alfabetização, né? Que temos um desafio bastante grande aí com a aprendizagem da leitura e da escrita das crianças, né? E para além também, acho que quando a gente está falando leitura e escrita também, entendendo que as disciplinas, de alguma maneira, podem se complementar. A gente, daqui a pouco, pode estar estudando matemática com o português junto, com as ciências também, isso é muito importante. E nessa formação, principalmente inicial, porque ali a gente tem a formação do sujeito ali até do 1º ao 5º ano, o desafio de implementar isso também, né, professora? Considerando que depois a gente vai para o ensino médio, para uma universidade, para um ensino técnico também, o mercado de trabalho, é poder se preparar para esse mundo aí fora, que está cada vez mais competitivo também. Não, e nos anos iniciais, como tu disseste, né, a gente trabalha bastante com uma perspectiva, pelo menos na formação inicial das professoras ali na URGS, né, numa perspectiva de currículo integrado, né, então de que as crianças possam estudar temas pertinentes ao mundo atual, né, e que as diferentes áreas do conhecimento vão ajudar no estudo daquela temática. Então, meio ambiente, por exemplo, tratar de questões do meio ambiente. Então, o que das ciências naturais me ajuda a entender a questão do meio ambiente? O que a matemática pode me ajudar a entender a questão da mudança de temperatura ao longo do tempo? Se ao longo do tempo tem uma dimensão histórica de mudança e de transformação, né? Então, veja que as diferentes áreas de conhecimento contribuem para entender aquele tema. Não necessariamente estudar um período de matemática, um período de geografia, um período de história. Não funciona mais assim. Até tem algumas escolas que se organizam ainda dessa forma, né? Por várias questões, né? Que daí não cabe a mim discutir essas questões mais específicas, né, da escola.
Mas em termos assim da organização curricular, a gente entende que é mais pertinente, né, para a formação das crianças, né, que elas possam entender temáticas e questões, né, resolver problemas, tentar resolver problemas. É porque traz para o dia a dia isso, para o cotidiano facilita também o entendimento. Sim, permite que a criança possa ver no seu cotidiano, na sua vida, né, questões, problemas, coisas que deixam ela curiosa, né? E como que os conhecimentos mais disciplinares ajudam a gente a entender essas questões, esses problemas, a buscar soluções, né, a respeito deles. Então, nos anos iniciais, isso é mais fácil de fazer, de organizar o currículo dessa forma, porque a gente tem a unidocência, né? A professora que vai dar conta, a pedagoga, que vai dar conta de todas as áreas do conhecimento. Quando a criança avança para os anos finais, daí já adolescente, né? Nos anos finais do ensino fundamental, isso aí já envolve outras dimensões, outras questões, né? Porque daí já tem os professores especialistas, né? E obviamente que um estudo, uma formação mais específica em cada área do conhecimento também contribui para que a criança aprenda mais profundamente questões daquela área, né? E no ensino médio isso mais ainda, né? E essa especialização ela vai se dando no decorrer, né, da escolarização. Mas nos anos iniciais a gente entende que é mais interessante trabalhar nessa perspectiva de um currículo integrado. Lúdico também, isso é muito importante. E entendendo também, professora, até queria uma análise sua, assim, desse pós-pandemia que a gente está vivenciando ainda, e os reflexos disso ainda estão dados ainda, a gente está trabalhando para recuperar muitos tempos perdidos. Como que tu analisa, assim, o que a gente já tinha antes de, por exemplo, alguns problemas, déficits, né, realmente, dificuldade de aprendizado, para o que ficou colocado agora, né? O que se ampliou nesse desafio para poder melhorar essa formação nos anos iniciais? Bom, assim, em termos mais amplos, tá? A gente tem dados do SAEB segundo ano, né? Que vão nos mostrar que houve sim um aumento do percentual de crianças em níveis iniciais de aprendizado da leitura e da escrita em relação ao SAEB de 2019, né? Então a gente tem 2019 e tem 2021 os dados, e a gente vê que houve um aumento do percentual de crianças em níveis iniciais de leitura e de escrita, tá? Então, em termos, isso no Brasil como um todo, né? Ainda não temos os dados específicos das regiões para o SAEB 2021. Então, a gente vê assim que de forma global, né, de forma macro, a gente tem um desafio em relação a essa aprendizagem da leitura e da escrita inicial, né? E a gente já falou do quanto é importante que as crianças tenham essa aprendizagem garantida para poder seguir a sua escolarização, né? Então, de um ponto de vista macro, a gente tem uma ampliação do desafio da alfabetização, que não é novo, né? Que não surge no pós-pandemia, ele já existia, tá? Já era bastante preocupante, né? E então teve essa ampliação no pós-pandemia, tá? Isso no nível macro. Quando a gente vai assim mais, e daí para falar desse nível macro eu tô pensando aqui nesses dados estatísticos, nesses dados das avaliações em larga escala, que como eu já disse, tem os seus problemas, né? Não são perfeitos, não são um retrato totalmente fidedigno das coisas da escola e da aprendizagem das crianças, mas alguma coisa eles conseguem nos dizer, né? Permitem que a gente faça uma análise. Então, do ponto de vista macro, seria isso, assim, por enquanto. Daí, de um ponto de vista mais micro, ano passado, eu estava como orientadora de estágio das alunas da pedagogia nos anos iniciais. Eu tinha 8 estagiárias em 8 turmas, né, de primeiro, segundo, terceiro, quarto anos da rede municipal e estadual de Porto Alegre. E as realidades são bastante diversas, né? Então, chegando nesse nível mais micro ali, né, das crianças específicas na sala de aula, né, a gente via, por exemplo, turmas de terceiro ano, então as crianças já, teoricamente, né, passaram por 2, 3 anos de escolarização, que não estavam alfabetizadas ainda, né, no final de um terceiro ano. Algumas crianças no quarto, no quinto ano, também com dificuldades de leitura e de escrita, com dificuldades nas questões mais básicas da matemática, construção do número, né? Em turmas de terceiro, quarto e quinto ano, isso não era a totalidade da turma, né? A gente tinha algumas crianças.
por essas crianças terem vivenciado 2 anos de ensino remoto emergencial, né, sem estarem numa escolarização normal ou regular, né, então a gente enxergava, sim, nas crianças na sala de aula, algumas questões específicas que foram decorrentes do período de ensino remoto, em relação às aprendizagens, mas a gente via muito também questões das crianças em relação à socialização, em relação às relações interpessoais, às dinâmicas escolares. Então, crianças que estavam no 2º ano e nunca tinham vivenciado a escola antes, né? Então, elas tinham que aprender sobre o que é ser aluno, sobre o que é aquele espaço, como é que se vive naquele espaço, o que é ser uma criança dentro da escola, que é diferente, né? Sim. De ser uma criança no ambiente familiar. Então, isso, assim, só para dizer que os desafios que as professoras têm enfrentado não são poucos, né? Eles são da ordem da aprendizagem, da ordem do ensino também, mas eles também são da ordem de uma convivência em grupo, também são da ordem de questões emocionais dessas crianças que as professoras têm que lidar cotidianamente, né? Não só entre relação entre os colegas e com a própria professora, mas daquele sujeito com ele mesmo, né? Exato. Então, questões bastante difíceis que precisam ser tratadas com cuidado, né? Então, as professoras estão tendo, né? Desde que retornamos, né? Desafios de várias ordens que elas têm que lidar, né? Com esse retorno da pós-pandemia, pós-ensino remoto, né? Pois é, olha o empilhamento de dificuldades para poder lidar com esse estudante. A gente tem visto cada vez mais pesquisas mostrando realmente a questão socioemocional mesmo, né? A saúde mental dos estudantes também. Isso é muito importante de levar em consideração. E, por outro lado, como esse professor também trabalha, muitas vezes, assim, para não se cobrar. Muitas vezes ele pode não saber muito bem o que fazer. Lidando com esse empilhamento de dificuldades, né? É um cuidado também com o professor, porque muitas vezes cai aí numa crítica, o professor não ensinou direito, mas não é isso. É uma série de questões que contribuem para que esse quadro tenha se ampliado. E como você falou, não é de agora, isso já existia, só se ampliou realmente. Se ampliou. A gente participa, eu e o meu grupo o grupo que eu participo de pesquisa ali da Faculdade de Educação, de uma pesquisa que se chama Alfabetização em Rede, reúne mais de 130 professores, pesquisadores do Brasil inteiro, e é uma pesquisa que se dedica às questões da alfabetização durante a pandemia e pós-pandemia. E a gente fez um encontro com professoras, um grupo focal, foi final de 2021 ou 22, foi início de 22, com essas professoras, para elas nos contarem um pouco desses desafios do retorno à presencialidade, né, durante o ano de 2022. E elas nos relataram coisas muito interessantes, né, inclusive a gente analisou, né, num texto que a gente produziu, essas questões mais socioemocionais que as professoras estavam percebendo dos estudantes. Então, que os estudantes, eles precisavam aprender a brincar com os seus colegas, né? Que qualquer espaço, qualquer tempo livre na escola, na sala de aula, era o tempo de brincar, porque eles não tinham tido tantas oportunidades de brincar durante o período em que estavam em isolamento social, né? Não tinham tanta interação com outras crianças. Então, tem uma professora que relata que a menina não largava sua boneca, fazendo as atividades de aula agarrada na boneca, porque aquilo ali era o que aquela menina precisava naquele momento. E, então, como tu acabou de falar, não são apenas as questões cognitivas de conhecimento, é isso também, mas tem outros elementos compondo esse contexto, né? E que são desafiantes para o docente, que pode ter sim, e tem, né, uma formação de qualidade, né, quando esse docente teve essa oportunidade, né, de ter acesso a uma formação de qualidade, mas nem tudo cabe, né? A formação inicial também é um recorte, aquele currículo também é uma seleção. Não cabe tudo numa formação inicial, né? Então, tem coisas que vão demandar, também, tá? Mas não apenas que o professor individualmente vá atrás, mas que haja uma política de formação dos professores na rede de ensino, seja ela qual for, né? Para dar apoio aos desafios que esse professor está tendo, né? E tu consideras que essa política falta aqui em Porto Alegre, essa política mais ampla, assim? Eu acho que existem iniciativas, algumas
indicações, né, algumas ações, inclusive, sim, né, dessa política de formação dos professores para pós, né, em serviço, né, um desenvolvimento profissional. Pelo que eu sei, teve um período aí em que essas formações foram bastante reduzidas, né, mas que estão retomando algumas questões em relação a isso, né, para que essas professoras possam ter um apoio, né, em termos de rede de formação, de horários, inclusive, de reuniões para as professoras poderem conversar entre si e pensar soluções para os problemas que estão vivenciando, né? Não necessariamente essa formação precisa ser sempre alguém que vem de fora para fazer a formação na escola ou na rede. As professoras têm competência e têm conhecimento para que elas próprias possam pensar uma autoformação, né? A ideia do desenvolvimento profissional é um pouco isso, né? Um desenvolvimento no interior da profissão, debatendo casos reais, pensando os desafios reais que as professoras vivenciam, né? E a busca de soluções, que pode sim contar com apoio externo, né? Quando a rede ou a escola julga necessário, mas que as professoras também possam pensar essa questão, algo numa perspectiva de uma autoformação, né? De que o debate, o estudo possa vir como um componente do trabalho, né? E daí, para isso, precisa ter uma garantia de tempos, de espaços, né? Para que as professoras possam fazer isso na sua carga horária de trabalho, né? E dentro disso, professora, assim, voltando a falar do currículo, assim, dentre essas competências, os temas, por exemplo, que a gente falava aí, o outro desafio também de vocês poderem tocar projetos interdisciplinares também, que é um outro elemento importante, que até para a gente entender, ele pode ser espalhado pelo currículo e trabalhado com diferentes matérias também, por exemplo, a gente poder trabalhar inovação, por exemplo. Isso pode ser possível também. Sim, dependendo da organização que a escola tem, né? Eu vejo que várias escolas elegem, né, temáticas para aquele ano, né, que vão ser estudadas por todos os estudantes, por todas as turmas, né, temas que as professoras e as crianças vão se engajar, né, na organização de projetos pedagógicos, de projetos didáticos, né, para o estudo em específico, né. Inovação é um tema que está bastante recorrente, né? As questões de meio ambiente eu vejo que também são bastante recorrentes, de alimentação, né? Então, esses são temas que comparecem nos currículos escolares com bastante frequência, né? E é possível, né, organizar que as habilidades e os conhecimentos e as competências, né, possam ser estudadas por esses estudantes a partir dessas diferentes temáticas escolhidas pela escola ou pela rede, né? Eu pergunto isso até, por exemplo, assim, nessa dificuldade que a gente falava aí sobre a questão da leitura e escrita, por exemplo, né? Daqui a pouco, que projeto interdisciplinar poderia ajudar nesse sentido, por meio de até da própria inovação também, daqui a pouco algum aplicativo. Claro que a gente está falando aí sobre a questão na internet, mas a questão é antes disso. É o aluno realmente escrever numa folha, essa dificuldade tem que ser enfrentada antes, né? E aí eu queria saber se existe como a gente aliar, né, a tecnologia, a internet para ajudar esse estudante que tem dificuldade. Como poder conciliar isso também, né? Não, eu acredito que seja bem possível, né? As práticas de leitura e de escrita que a gente tem hoje, elas são bastante mediadas pela tecnologia, né? A gente lê e a gente escreve muito em dispositivos móveis, em computadores, em tablets, celulares, né? Então, e as crianças bem pequenas, desde bem pequenas, têm acesso, veem as pessoas usando esses dispositivos para se comunicar, né? Então, penso que pode haver aí, né, uma possibilidade inclusive de captação de interesse, de produção de interesse, de vontade de aprender, né, para poder também usar esses dispositivos que estão no mundo. O que eu acho que a gente precisa cuidar é para não se restringir a estas práticas de linguagem, a estas práticas de leitura e de escrita, porque existem outras e que o sujeito também tem que conseguir acessar, né? Ele tem que... A gente vive numa leitura e numa escrita muito imediata, muito momentânea, né? Quando a gente está falando de dispositivos, né? A leitura, ela é, em geral, se a gente for pensar nas redes sociais, né? Ela é uma leitura curta, uma leitura que tu faz em minutos,
né? Muito rápida, que te demanda uma atenção momentânea, né? Não é uma atenção profunda, diferente de um texto, de um livro que tu vai ler. Claro. Tu precisa de uma atenção mais prolongada, tu precisa te separar, inclusive, desse dispositivo móvel para tu poder te dedicar a uma leitura mais profunda, mais lenta, que vai te demandar um tempo maior, e isso também é um aprendizado. É outra competência, até porque Isso. as próprias gírias, muitas vezes, que os alunos podem escrever. Eu acho que dá para valorizar isso, inclusive até poder fazer projetos nesse sentido. Eu viajando aqui poesias, né, com esse tipo de escrita, mas considerando que a competência dessa escrita, né, mais complexa, digamos assim, mais contínua, tem que existir. O aluno tem que saber fazer isso, porque é como a senhora falou, são competências depois pro resto da vida, realmente. Mercado de trabalho, para a faculdade. É preciso que seja mais investido nisso também. Sim, com certeza. Os textos que a gente lê no mundo, eles são muito variados, né? Eles são desde textos muito curtos até textos bastante longos, complexos, com encadeamento de ideias, né? Com argumentação que o sujeito precisa fazer. Então, são habilidades diferentes, né? Envolve um engajamento do sujeito diferente para produzir e ler esses diferentes textos. E a escola tem responsabilidade, inclusive, né? Não apenas apresentar esses textos ao sujeito, né, mas que essa criança possa aprender a ler e produzir esses diferentes textos. Claro, não produzir todos os textos do mundo, porque tem alguns que são muito especializados, né, mas especialmente conseguir ler e compreender os diferentes textos é uma responsabilidade da escola. E não apenas os textos curtos que a gente vê nas redes sociais, né, que é o que muitas vezes as crianças têm acesso. Mas acho também que não é negar essas práticas de linguagem, é incluir essas práticas de linguagem e ampliar as práticas de linguagem. Né? Pois é, nesse sentido, a senhora acredita que os currículos devem investir e fortalecer mais isso, assim, dentro do que está posto, por exemplo, no que a senhora conhece até localmente de currículo, assim, o que pode melhorar, né, em termos de aprendizagem para investir nisso, professora? Eu acho que precisa sempre partir das práticas da língua, tá? Das práticas que usam a leitura e a escrita. As mais diversas, tá? Mas não se restringir a estas práticas mais imediatas do cotidiano, né? Acho que precisa haver essa ampliação. Se a gente for pensar lá na base, a base ela organiza, né, a parte de língua portuguesa a partir de campos, né? Campo artístico-cultural, o campo da comunicação, o campo da vida cotidiana, né? Então, ali tem uma série de textos diferentes, listados, inclusive, né? Para que as crianças possam aprender a ler e produzir esses diferentes textos, né? Tem muitos textos listados lá na BNCC, né? Então, imagino que caiba as redes, as escolas, né? Conseguirem fazer uma segunda seleção, né? Um segundo recorte a partir daquelas práticas de linguagem que estão colocadas lá, de acordo com o que é familiar e também com o que é estranho, diferente para aquela comunidade, para aquelas crianças, justamente pensando que a escola ela precisa ampliar os conhecimentos que a criança já tem, ampliar as possibilidades que a criança já tem decorrentes da sua família, do seu contexto imediato mais próximo, né? A escola ela tem esse papel de ampliação do repertório cultural, de ampliação do repertório de conhecimentos. Então, partir do que as crianças já conhecem e têm mais familiaridade, mas não ficar restrito a isso, né? Justamente a partir disso conseguir fazer uma ampliação das possibilidades de leitura, de escrita. Aqui eu estou falando mais de leitura e de escrita, mas isso, esse raciocínio pode ser extrapolado para as outras áreas de conhecimento, né? Mas acho que é importante falar isso aí, porque a gente tem ainda um número muito significativo de adultos que tem muita dificuldade de escrever, redação, por exemplo. Não consegue fazer o encadeamento lógico, dividir. Isso é bem difícil, é um número considerável também. Como recuperar isso, né? Eu não sei, a gente tinha outro tipo de currículo anteriormente, Sim. né? Como isso era cobrado hoje, como ele é cobrado para que o aluno, o professor, na verdade, tenha garantia de que o aluno conseguiu passar aquele ano sabendo minimamente escrever uma redação, uma dissertação. A gente...
eu pelo menos, fui formada bastante com essa ideia da dissertação, da redação, né? Então, os textos que eram produzidos na escola eram muitas vezes esses textos, né? A redação escolar tradicional, né? Então, a redação com uma temática específica que tu tinha que escrever ali, a redação que é cobrada no vestibular, por exemplo. Esse é um gênero textual existente no mundo, né? E muito no mundo escolarizado e muito nas práticas escolares, né? Seja escolar mesmo, da escola, ou para ingresso, né? Na universidade. Mas a gente tem outras práticas de produção de texto e a discussão que a gente tem hoje é que produzir os textos dentro dos gêneros textuais envolve aprender sobre os gêneros textuais. Então, uma coisa é escrever a redação escolar, outra coisa é escrever uma carta de reclamação ou um e-mail de reclamação para um produto que veio com defeito e que a gente precisa entrar em contato com aquele fornecedor, com aquela empresa, e reclamar sobre isso. É outro tipo de texto, é outra forma de organizar a linguagem naquele texto, né? Produzir uma escrita mais íntima, por exemplo, um cartão de aniversário, uma carta para uma pessoa que a gente gosta, né? Uma mensagem, seja uma mensagem de texto, né? Para uma pessoa próxima, também envolve uma outra linguagem, outras regras de funcionamento. Então, um pouco o papel da escola hoje, né, é ensinar para as crianças que os textos são diferentes e que para produzir esses diferentes textos eu vou usar um universo vocabulário diferente, eu vou organizar estruturalmente esse texto de jeitos diferentes, né? Então eu preciso estudar e aprender a produzir os diferentes gêneros textuais que estão no mundo. Claro que as crianças não vão aprender a produzir todos, porque existem inúmeros, incontáveis gêneros textuais e eles se transformam, né? Eles estão em constante transformação. Então, uma criança ela não precisa aprender a escrever e a produzir uma bula de remédio, por exemplo, mas ela precisa aprender a ler e entender as informações que estão colocadas ali, né? Então, quais são os textos que as crianças aprendem a produzir, quais são os textos que as crianças aprendem a ler, né? Então, para além dos textos escolares, responder perguntas e respostas por escrito, a própria redação escolar, cartazes, né, organizar a informação de um estudo em cartaz, que é um gênero também bastante escolar. Esses são importantes, lógico que são, mas não são os únicos, né? A gente tem gêneros da vida cotidiana, da vida que circulam no mundo, que a gente tem acesso, que também as crianças precisam aprender a ler e a produzir. E eu acho que se soma também, né, professora? A gente tem visto cada vez mais aí, a gente até teve aqui na Câmara projeto de lei promulgado aqui do Legislativo para incluir, né, de forma transversal no currículo o ensino da história afro, por exemplo, da história afro gaúcha do Rio Grande do Sul. E muitos criticam isso, mais um conhecimento, mais algo para se pôr na disciplina, no currículo, enquanto se ainda não há aprendizados básicos ainda sanados. Mas eu acho que a ideia é, através dessas transversalidades, tu poder trabalhar também a escrita com elas. Com certeza. Não diminui, né, de forma nenhuma, né, não atrapalha. Não, pelo contrário. Pela leitura e pela escrita, a gente estuda esses temas e organiza eles para comunicar sobre esses temas que a gente estudou, né, dentro da escola. Então, a leitura e a escrita, elas servem para a gente estudar sobre outras coisas também, né? Essa lei bastante importante, né, vai permitir, se já está, né, acontecendo, que os estudantes tenham acesso a este tema, né, por várias vias de conhecimento, não só pela leitura, mas também por vídeos, por pesquisa em sites, né, por livros, enfim, diversas fontes, né, de informação, inclusive relatos orais, né, pessoas contando coisas sobre o tema, né, e as crianças podem organizar essas informações de diferentes formas pela escrita, mas não só pela escrita. Elas podem, por exemplo, gravar um podcast a partir dessa temática que elas estudaram. Elas podem gravar um vídeo, né, para comunicar aos familiares para apresentar na mostra de ciências da escola, por exemplo, né, organizar uma apresentação oral naquele momento. Então, sem dúvida, os conhecimentos da leitura e da escrita auxiliam e estão integrados no trabalho com outras temáticas, né? Então,
não é um conhecimento a mais nesse sentido de colocar algo a mais na escola que vai reduzir o tempo de outras coisas. Não, não é disso que se trata, né? Se trata de contemplar algo que é pertinente do ponto de vista cultural, histórico, social e de reparação, no caso específico dessa lei, né? E que a partir desse tema a gente aprende sobre ele, sobre esse tema, mas também pode aprender sobre outras coisas junto. Né? Isso é muito importante, é muito rico também. Com certeza. E eu queria aproveitar a tua presença aqui e te perguntar sobre uma questão um pouco polêmica, mas eu acho que circulou ainda, até porque teve projetos de lei votados aqui na Câmara e até a nível estadual, sobre a questão do homeschooling também, né? Nesse caso, professora, há uma dificuldade nessa forma de ensino de trabalhar o currículo, a senhora vê, assim, como que poderia ser encaixado, né, o homeschooling com o currículo, quais as fragilidades ou não desse tipo de ensino, de aprendizagem também? O que eu vou te dizer? Eu vou te dizer assim, que a escola, ela cumpre uma função que não é apenas de conhecimento, a gente já tinha falado disso antes, né? Ela tem uma função bastante importante em termos de ampliação cultural, de apresentação das coisas do mundo, desse recorte da cultura para as novas gerações, né? Mas ela não é só isso, né? Ela é também viver algo que é do âmbito do comum, que é algo que é do âmbito da comunidade, que é de todos, né? Então, tem uma dimensão ali que é uma aprendizagem que é para além do currículo em termos de conhecimento, que também é currículo, a gente também pode dizer, claro, como sendo um currículo, né? Algo que é ensinado e aprendido, mas é para além das questões de habilidades e competências, né? Tem a ver com viver num espaço que é compartilhado com pessoas que não são os meus familiares, que não são pessoas que eu escolhi compartilhar. São pessoas com as quais eu compartilho porque sim, porque é assim que as coisas funcionam lá dentro. Então, essa dimensão se perde num homeschooling. Eu entendo que a questão do homeschooling pode ser pertinente e interessante em alguns casos específicos, bastante específicos, tá? Mas essa dimensão de integração curricular é mais complicada de ser feita numa proposta que é mais individualizada, digamos assim, né? Dentro do ambiente familiar, dentro da casa, né? Quem é que vai estar assessorando esse estudante? Vai ser a própria família ou a família vai contratar um professor particular, por exemplo, para dar conta das questões curriculares? Como que vai dar conta dessas questões curriculares? Como que vai ser a avaliação disso, né? Já havia algumas discussões a respeito desses estudantes que participam, que fazem, optam, cujas famílias optam, né, pelo homeschooling, de que fariam provas para comprovar de que há um conhecimento similar ao que está dentro do currículo escolar. Não sei se isso é suficiente. As avaliações, elas não são perfeitas em termos de prova, né? Tem uma dimensão da avaliação que é no cotidiano, no dia a dia da sala de aula, que a professora vai observando o avanço de cada um dos seus estudantes. Como que isso fica comprovado numa perspectiva de homeschooling? Então, tem muitas questões. Realmente é um tema bastante polêmico. Tem que ser bem estudado, bem dialogado mesmo. São muitos elementos. Bastante. E eu acho que o que tu falavas no começo, a resposta estava aí um pouco também por conta da importância que a escola tem para a convivência, visto esse hiato que ficou de muitas crianças não se identificarem como estudantes e não saberem muito bem como lidar com isso, não saber brincar. Acho que aí é um pouco dessas fragilidades que a gente vê, professora. Eu queria já te agradecer muito pela conversa, pela entrevista. Acho que esclareceu muito para a gente entender um pouco mais esse caldeirão de conhecimento que é o currículo, que não está posto só nesse currículo da BNCC, mas é todo um aparato maior. E eu queria que tu pudesse deixar uma mensagem final para a gente, o que fica, né, agora para os próximos anos, de fortalecer ainda mais, né, os professores, as escolas, onde a senhora imagina que deve focar aí as políticas públicas realmente? É fortalecer mais aí a formação dos professores também? Acredito que sim, a formação de professores ela é bastante importante, né? Tanto a formação inicial, mas também a formação continuada, né? A formação em serviço, a formação dentro e
a partir das questões específicas que os professores vivenciam na sala de aula. Então, uma formação que considere realmente quais são os desafios, quais são os problemas que as professoras têm vivenciado. Penso que essa é um caminho bastante pertinente para uma qualificação, para um avanço, para uma melhoria, né? Mas também a gente tem que cuidar para não apostar todas as fichas apenas no corpo docente. Claro que o corpo docente, que os professores, eles são muito importantes, eles são fundamentais, né? É necessário que haja formação continuada, é necessário que haja espaços para que os professores possam conversar, para que eles possam buscar soluções colaborativamente, em comunidade, né? Mas não é apenas a formação de professores que garante, né, um ensino de qualidade. Tem uma série de outras questões, né? A gente vê pelas pesquisas, questões de infraestrutura da escola são bastante importantes. A questão mais ampla da condição daquela criança que extrapola, inclusive, o que é do âmbito da escola, sim, mas isso tem um impacto bastante grande na aprendizagem, né? Então, aquela criança, qual é a condição de vida daquela criança, as condições socioeconômicas, às vezes a gente... Porque essa é uma questão difícil de chegar, né? Sim. E às vezes a gente minimiza isso em termos de aprendizado, né? Então, tem essa questão também que não pode ser negligenciada, né? Mas, sem dúvida, a formação de professores, infraestrutura, investimento em material de qualidade para as crianças, para as professoras, em material que as professoras possam escolher e que elas possam dizer, a gente quer isto e não aquilo, em termos de recursos didáticos, que sejam pertinentes para efetivamente ajudar a professora na sua prática cotidiana, né? A professora não ser abandonada dentro da sala de aula, como muitas vezes acontece, né? A professora tendo que lidar com 30, 35 crianças sozinha, crianças muito diferentes, com situações bastante específicas, cognitivas, emocionais, psicológicas, de aprendizagem. Cada criança é um universo, né? E a professora tem que lidar com muitos universos dentro da sala de aula e fazer com que esses universos se ampliem, né? Então, não é fácil o trabalho da professora, é um trabalho muito bonito, não é fácil e, sem dúvida, ela precisa de bastante apoio, né? Bastante investimento, inclusive, para que possa, na medida do possível, ir superando e avançando em termos desses desafios. E valorização profissional, né? Com certeza. Fundamentalmente. Eu acho que está mais do que dado já o quanto esses professores e professoras precisam ganhar mais, gente. Ganhar mais. Eu acho que isso é uma coisa que fica aí, pela tua fala, a gente vê mais uma vez e fortalece, até me arrepio de ouvir aqui o quanto essa profissão ela é fundamental e ela é importante. Obrigado, muito parabéns por ser professora também. Obrigado por ter contribuído também com a gente e bom trabalho lá na Faculdade de Educação da URGS também. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando contigo. Obrigado, professora Renata Sperrack, professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A você, muito obrigado por ter acompanhado o nosso programa. Esse programa da série Desafios da Educação faz parte de uma série de outros programas que você pode acompanhar no YouTube da TV Câmara e também nas redes sociais aqui do Parlamento. Mais informações sobre a Câmara Municipal no site do Legislativo. A gente se vê na próxima edição. Tchau, tchau.